E hoje nós vamos falar sobre uma pauta muito interessante no nosso quadro Saúde e Fé, sobre o AVC. Às vezes você conhece alguém que já passou pelo AVC na sua família, na sua comunidade. Nós vamos tirar muitas dúvidas, vai ser bastante esclarecedor para nós. E o nosso convidado que vai nos ajudar é o Dr. Pedro Henrique de Abreu Macedo, ele que é médico, neurologista e neurofisiologista. Já está aqui conosco, doutor. Bom dia, bem-vindo. Prazer, obrigado. Obrigado pelo convite. Vez aqui, que alegria Obrigado, conosco. Jéssica. Obrigado. Agora vamos começar explicando para as pessoas em casa o que é um AVC, acidente vascular cerebral. O AVC é o famoso derrame. O AVC, no caso, acidente vascular cerebral, ele tem dois tipos. Ele pode ser o isquêmico, onde o vaso entope, ou ele pode ser hemorrágico, quando ele sangra. A importância do AVC é que ele hoje é a segunda causa de morte no país. E o número de internações só aumenta. Fora que tem um dado alarmante para a população brasileira que a cada 4 pessoas que a gente conhece, uma vai ter AVC. Meu Deus. Então é muito preocupante. E aí vem uma outra história também que é extremamente importante, é que 90% desses AVCs poderiam ser prevenidos pelo simples fato de mudança de estilo de vida. Então, e o principal fator, né, para a pessoa ter um AVC seria a hipertensão arterial, a famosa pressão alta. Então, aquele cuidado que a pessoa tem, aquele estilo de vida que a pessoa tem, lá na frente pode causar um AVC. Isso é importante a gente dizer, né? Doutor, o senhor falou que existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Numa primeira instância, como que a gente identifica? A gente tem que ter, por noção, vou pegar aqui a maquete para explicar. Legal. O cérebro, vamos entender como se fosse um mapa geográfico. Cada região que a gente tem do cérebro é uma função que a gente tem na nossa cabeça. Na região mais posterior da cabeça é a visão, na região aqui mais central é a parte da motricidade, ou seja, o controle dos braços, das pernas e tudo mais. Então, dependendo de onde esse vaso entupir ou sangrar, esse paciente, no caso, vai ter uma apresentação clínica diversa. Mas os mais comuns são alteração da fala, a pessoa não consegue entender o que está falando, a pessoa perde o movimento do braço, da perna, geralmente de um lado, presença de desequilíbrio. Então, o paciente pode até rebaixar o nível de consciência, pode ficar sonolento, confuso, pode ficar com uma tontura muito forte. Então, dependendo da área que a gente tiver o acometimento desses vasos, o paciente, no caso, vai ter uma clínica diferente. Por isso que o mais importante no AVC é a gente reconhecer logo. A gente estima que a cada minuto que aquele vaso não leva sangue, não leva nutriente, não leva oxigênio para aquele local do cérebro que está sendo afetado, cerca de 1,9 milhões de neurônios vão morrendo por minuto. Então, a cada tempo que eu levo, a cada minuto que eu demoro para chegar na emergência, receber o tratamento certo, essa pessoa corre o mais risco de morrer e ficar sequelada. Ficar com uma sequela importante, com uma incapacidade importante. Agora, como que eu consigo identificar que eu estou tendo um AVC ou alguém ao meu lado está tendo um AVC? Como eu posso ajudar? O AVC, ele é um quadro súbito, ele corre de repente. Estava tudo bem, a pessoa estava ali se alimentando, quando de repente o braço cai, a perna cai, não consegue falar. Então é um quadro que não demora para acontecer, ele é instantâneo. E a gente não pode demorar achando que vai melhorar ou fazer algum remedinho, porque a gente não sabe se lá dentro da cabeça está com vaso entupido ou se está com sangramento. As condutas, a abordagem que a gente faz de tratamento são completamente diferentes. E aí o mais importante é a gente pensar numa sigla chamada SAMU. Quando você suspeitar que uma pessoa está tendo um AVC, você pede para ela sorrir. Então você vai ver que metade do rosto dela não mexe, pode não mexer. Você pede para ela levantar os braços, um braço pode cair, pode não ter força para levantar. Pede para ela falar algo, repetir uma frase ou cantar uma música, M de música. E aí vai ver que ou ela não compreende o que está sendo dito, ou ela não consegue falar. E o de urgência. Reconheceu esses sinais, é direto para emergência. Levar também todos os remédios que ela toma, para a gente, quando receber esse paciente na emergência, a gente já saber todo o histórico. Né, e poder tratar com mais precisão.
Mas isso quando eu identifico alguém comigo. Agora, é possível que eu perceba que eu estou passando por um AVC e pedir ajuda também? Sim. Sozinha? Sim. Quando a pessoa nota que alguma coisa está diferente, às vezes vai levantar da cama, a perna está falhando, de repente perdeu a força, né? Ou o braço já tenta pegar a escova de dente, tenta pegar o talher, não consegue, a boca também torta, já vai direto para Pedir ajuda correndo. Pedir ajuda correndo, avisa quem está do lado e pede para levar imediatamente para emergência. Entendi. Mas, doutor, esse sintoma de perder o movimento ou do braço ou da perna, ele afeta todo o lado? Então, vou perder logo do braço e da perna junto, a hemiplegia, que se chama, ou não? Só o braço primeiro, depois vai se agravando? Vai depender de qual vaso que está entupindo, Certo. ou está sangrando, ou vai depender de qual região do cérebro está sendo afetada. Então, a clínica pode ser muito diversa, mas a gente tem que sempre lembrar, perda de força, alteração da fala, alteração da visão, alguma alteração na expressão facial importante, visão dupla, uma vertigem muito forte, uma tontura muito forte, perda de força nas pernas, uma perda de sensibilidade em todo o corpo, quadro de confusão. E sempre lembrar que é alguma questão que acontece no corpo, mas sempre súbita, é sempre de repente. Que a gente tem que ter sempre em mente isso para reconhecer. Reconheceu, é direto para emergência para a gente evitar todos aqueles dados catastróficos que a gente tem de incapacidade, mortalidade. Sim. E chegando na emergência, quais são os exames assim que a pessoa vai passar por eles? A clínica de um AVC isquêmico, quando entope, ou um AVC hemorrágico, quando o vaso estoura, ela pode ser muito semelhante. E a conduta é muito diferente uma da outra. Então, o mais importante, quando o paciente chega na emergência, ela ser avaliada pelo médico e esse médico pedir uma tomografia computadorizada da cabeça. E aí, no caso, esse paciente, depois de fazer a tomografia, que a gente consegue estabelecer o que a gente vai fazer. Se vai tratar um AVC isquêmico ou se vai tratar um AVC hemorrágico. Interessante. Doutor, pode acontecer também, como eu já vi algumas pessoas, até que convivem comigo, terem um ataque isquêmico transitório. Isso se diferencia de um AVC? Vamos colocar o ataque isquêmico transitório como o início do AVC, só que ele não gera lesão, ele não gera sequela, porque em pouco tempo o corpo conseguiu desobstruir aquele vaso. E aí o fluxo retornou, o oxigênio retornou e a pessoa melhora dos sintomas. Mas não é o fato da pessoa ter apresentado um AVC transitório, não significa que melhorei e não vou para emergência. Tem que ir para emergência, porque isso é um aviso que uma hora vai falhar. A pessoa que já teve um AVC transitório, ela aumenta muito o risco de ter um novo AVC nos próximos 2 dias. Nossa. E ainda mais, a pessoa que já teve um AVC e apresenta um AVC transitório, ela tem uma chance maior, 2 vezes maior, de ter um novo AVC. Então, é muito preocupante quando a pessoa tem qualquer sintoma. O sintoma é semelhante, mas aí passa rapidinho, né? É isso? Esse transitório? O AVC transitório, ele geralmente melhora em até 1 hora. Ah, sim. Mas, por definição, os sintomas melhoram em até 24 horas e a gente não apresenta lesão no cérebro. Mas só que eu não vou esperar 24 horas para ir para emergência. 1 hora que seja já é muito, né? Ficar sentindo, enfim, todas essas coisas. E não, tem que procurar ajuda rápido. A maior parte dos AVCs são isquêmicos. Então, 85%. E hoje tem medicação no SUS para ajudar a desfazer esse coágulo. Só que se paciente entre começar o sintoma do AVC e chegar na emergência, são só 4 horas e meia. Para chegar na emergência e colocar a medicação. Então, por isso que a gente fala que tempo é cérebro. Quanto mais rápido a pessoa chegar na emergência, mais rápido eu consigo colocar a medicação, mais rápido esse vaso consegue retornar ao fluxo e a gente previne sequela, morte e por aí. Qualquer pessoa pode ser acometida pelo AVC, né? E crianças, jovens, enfim, adultos, idosos. A quem mais, assim, vocês recebem? A gente recebe... Depende muito dos fatores de risco, né? Então, a gente tem muito mais na faixa, atualmente, né? Na adulto e idoso. Não quer dizer que criança e adolescente não tenha. Vai depender de muitas questões. Mas os fatores de riscos principais, pressão alta, diabetes, o próprio pré-diabetes, que muita gente
deixa de lado, pode ser um fator para AVC. Colesterol alto, cigarro, uso de anticoncepcional, o sedentarismo, a obesidade. Então, tudo isso são fatores que vão se somando, fora os problemas cardíacos, arritmia, que isso, então, é uma causa muito comum de causar um AVC isquêmico, principalmente. O que mais assusta, doutor, as pessoas quando a gente trata deste assunto de AVC é justamente a questão das sequelas que ficam depois. E como é o tratamento para isso? Toda vez que o paciente teve um AVC, a gente tem que sempre se importar no pós. Como é que vai ser? E esse paciente tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Fisioterapeuta, fono, psicólogo, toda uma assistência ali, dependendo de cuidadores, porque a demanda desse paciente vai ser muito grande. Só que quanto mais rápido a gente proporciona uma fisioterapia, uma fono, esse paciente, a chance dele se recuperar, porque o cérebro vai tentar fazer novas conexões para tentar dar uma melhorada naquilo que está falhando. Então, a chance da gente recuperar entrando logo com uma fisioterapia e mantendo por muito tempo, com a fono, mantendo também por muito tempo, esse paciente pode voltar a ser funcional. Ele pode ficar independente para comer, ele pode ficar independente para tomar banho, pode não precisar de tanta ajuda para se locomover. Então, logo depois do AVC, não significa que esse paciente vai ficar daquele jeito para sempre. Mas é muito importante a gente estabelecer logo esse cuidado. Tem que ter muita fé, não é? Muita dedicação também. Exercício físico, né? Se prescrito, de fato, ajuda também bastante, não é? Nessa recuperação, nessa reabilitação, doutor? Ajuda, dependendo de paciente para paciente. Tem paciente, por exemplo, que não vai conseguir ficar em pé, vai precisar da muleta. Então, tem que ter todo um preparo para não correr risco de queda, não correr risco de lesão, para não ter uma complicação maior ali, né? E aí, sim, conforme for liberando, vai fazendo as atividades, começa com uma caminhadinha leve e sempre acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Isso é muito importante, né? O trabalho na área da saúde, ele nunca é feito individualmente, sempre é uma equipe envolvida para que a pessoa tenha qualidade de vida, né? Doutor, existe a possibilidade de eu me prevenir de um AVC futuramente? Como que eu vou gerir a minha vida? Com a boa alimentação, exercícios físicos, o que mais que eu preciso? Irmão Ian, a gente tem que sempre lembrar que 90% dos AVCs, eles poderiam ser evitados. E o que pode evitar? É o estilo de vida que a pessoa está levando. Então, se eu estou dormindo mal, se eu ando estressado, se eu estou comendo mal, se a minha alimentação não é saudável, se o paciente, por exemplo, não toma os remédios direito quando tem que ser tomados, principalmente controle de pressão, se a pessoa fuma, isso tudo lá na frente poderia ser, se fosse controlado, ele não poderia ser acometido por um AVC. Ou por um infarto e por outras doenças vasculares. Só que é um somatório. Todo dia a pessoa não se cuidando, lá na frente pode acontecer uma doença mais séria. Daí eu sou uma pessoa super saudável, pratico exercícios, me alimento bem, não sou estressada. Eu tenho a possibilidade de sofrer um AVC? Muito pequena. Aí é sempre importante também a gente considerar uma avaliação cardiovascular. Dependendo do paciente, por exemplo, tem algum defeitinho no coração, tem alguma arritmia. Às vezes a pessoa tem alguma alteração no sangue que favorece fazer coágulo. Tem mulheres que tomam, no caso, o anticoncepcional e fumam. Então essa é uma combinação muito perigosa. Então por aí, assim, tem outros fatores. Mas a gente lembrar, esse caso entra nos 10%, né, da pessoa ser extremamente saudável, mas tem alguma condição especial que favoreça. Quanta coisa nós aprendemos, irmão. Quanta coisa, e é sempre bom a gente aprender mais e buscar ajuda e a gente se comunicar, né, doutor? Sentiu mal, procure ajuda, faça essa avaliação como o doutor nos ensinou. Lembre lá da sigla SAMU, né, para que você possa identificar os sintomas e atender o quanto antes. Assim a recuperação vai ser muito melhor, né? Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. O doutor, ele atende, gente, em São José dos Campos, em Jacareí, né? Os contatos dele vão aparecer aí para você. Caso você seja aí da região, queira tirar suas dúvidas, né? Queira comparecer talvez numa consulta, ele está disponível também para te receber. Muito obrigado mais uma vez e volte sempre aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite e Muito vamos se cuidar, né? Ter uma vida saudável
que a gente pode prevenir. Verdade, olha, vamos em frente, gente.